Será que os Estados Unidos irão taxar o Brasil de fato? Olha só, acabou de sair uma notícia falando aqui, ó. Trump diz que vai taxar em 25% a importação de aço e alumínio. Só que ele não falou especificamente quais os países que ele iria taxar. Só que quando ele explicou que, ao taxar o aço e o alumínio de países que exportam para os Estados Unidos, naturalmente o Brasil acaba entrando na vez. Por quê? Porque o Brasil é um dos grandes fornecedores de aço e alumínio para os Estados Unidos. Então, o que não ficou claro ainda é se de fato o Brasil será taxado também nessas exportações de aço e alumínio ou não. E quando a gente fala um pouco mais em detalhes sobre o quanto que o Brasil exporta de aço e alumínio para os Estados Unidos, dá uma olhada nesse gráfico aqui do lado, né? Quando nós pegamos o aço importado pelos Estados Unidos, o principal fornecedor é o Canadá, que em 2024 ele exportou por volta de 6 milhões de toneladas. Em segundo local, não, né? Em segundo lugar já vem o Brasil, com 4,1 milhões de toneladas de aço. Quando a gente fala de alumínio, o Brasil ele não é o principal exportador para os Estados Unidos, tem outros países, mas em se tratando de aço, é o segundo principal exportador para os Estados Unidos, 4,1 milhões. E aí, beleza, qual que seria o impacto disso na vida real, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais dos detalhes, o Trump, primeiro que ele não mencionou, coloquei aqui do lado, ó, ele não mencionou em nenhum país na sua declaração. Só que, de fato, ao anunciar oficialmente essa tarifa, o Brasil poderá ser um dos afetados. Um outro ponto importante aqui, ó. Depois do petróleo, o ferro e o aço são os principais produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, ele representa basicamente 14% de todas as exportações do Brasil. Então, de tudo que é exportação brasileira, 14% vai para os Estados Unidos. E quando a gente fala de aço e principalmente commodities, né? Commodities são ativos que são encontrados aqui em qualquer lugar do mundo e o seu preço segue basicamente o mesmo em todos os locais do mundo. Então a gente pode dar exemplos do aço, do boi gordo, da soja, do milho, do café e por aí vai. Então hoje, né, o Brasil ele exporta, de tudo que ele exporta, 14% vai para os Estados Unidos. E um outro ponto importante também, ó, aqui ó, no final, ó, hoje os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial com o Brasil, atrás somente da China. E aí, será que esse eventual imposto aí que o Trump pode acabar colocando sobre aço e alumínio, será que vai impactar o Brasil de fato? Vamos entender um pouco mais o que está acontecendo. Aí tem um detalhe, né? Dizem que a história sempre se repete, porém em datas diferentes. O que aconteceu? Em 2019, no primeiro mandato do Trump, ele já falava sobre taxar o aço, taxar o alumínio de outros países, inclusive falando especificamente do Brasil e da Argentina, porque ele falava que esses países criaram uma desvalorização da moeda para favorecer as exportações, né? Então, o Trump queria taxar também. Só que aí teve uma conversa entre o então presidente na época, né, o Bolsonaro e o Trump, e aí acabou que não teria mais essa taxação. Então, o Brasil ficou de fora da taxação, o Canadá ficou de fora e o México também ficou de fora. E a pergunta que eu faço é: será que agora o Lula vai conversar com o Trump, vai marcar aí uma reunião para entender, para chegar num meio comum aí e não para que não tenha essa taxação? Bom, isso aí só o destino falará para a gente, né? Aí, um outro ponto, né? Beleza, vem a queda de braço. Como assim a queda de braço, Ricardo? O Trump ele diz que ele vai taxar, né, o aço e o alumínio. Por outro lado, o que o governo Lula tem falado? Já saiu notícias falando sobre que o Lula iria taxar as big techs em represália ao Trump, né, em relação aos impostos, as taxas que ele está propondo. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: o Google, a Amazon, o Facebook, né, o Instagram e por aí vai, todas essas empresas seriam taxadas também por conta da taxa que eles estão colocando para o aço e para o alumínio.
Tudo bem, vamos lá, vamos taxar as Big Techs então, elas tiram muita receita daqui. Mas quais seriam os impactos reais se realmente o governo brasileiro decidir taxar as Big Techs? Porque na minha opinião sincera, eu acho que antes de tentar jogar uma queda de braço, o ideal seria ter uma reunião, né? Conversar, dialogar sobre o assunto para entender porque se faz sentido realmente essa questão da taxa entre o aço e o alumínio, né? Obviamente já eram coisas de campanha do Trump, mas eu acho que o diálogo aqui em primeiro lugar. Então, o que isso acabaria tendo de consequências se de fato o Brasil taxar as Big Techs? Uma única palavra: inflação. E por que traria inflação? Por dois motivos principais aqui, ó. Vou colocar dois motivos, mas tem outros também. Primeiro, encarrecimento dos serviços de marketing. Então, quando a gente pega várias empresas hoje, empresas do varejo, empresas do atacado, mas principalmente varejo, né, como Casas Bahia, Magazine Luiza, né, supermercados, tudo quanto é tipo de empresa do varejo que vende aí para o consumidor final, essas empresas, elas anunciam na internet. Elas colocam as suas propagandas na internet, em sites, né, em redes sociais e por aí vai. Só que, logo, se esse custo de marketing aumentar por conta de uma tarifa, naturalmente, esse aumento vai fazer o quê? Vai ser repassado por preço de tudo. Então, se o custo de marketing aumenta por conta de uma tarifa, o preço, esse custo ele é repassado, tudo tende a aumentar de preço mais ainda. E quando eu falo tudo, é tudo o que você tem nos alimentos do mercado, tudo que você tem de produtos na Casas Bahia, na Magazine Luiza, no Mercado Livre e por aí vai. Tudo, né? Naturalmente vai ter um custo maior, um preço maior. E isso é inflação. Já está difícil assim com os preços subindo, imagina subir mais ainda. Segundo aqui, ó, aumento do preço de produtos como celulares. Se a gente pega os produtos da marca iPhone, da Apple, iPhone é o celular, né? Da marca Apple, esses produtos são importados de fora, né? Naturalmente das Big Techs, imposto sobre eles. Mas a gente não precisa falar somente da Apple, do iPhone, do celular. A gente fala do Samsung, a gente fala de outros também que vão chegar até aqui, mas pagando uma taxa maior, né? E, consequentemente, o preço final sendo maior. E aí tem um detalhe, né? Que isso é interessante. Digamos assim, o pobre e o classe média ali, mais próximo do pobre, ele que vai pagar o preço. Ele que vai pagar por esse aumento de preço do celular e companhia. Porque o rico, o que o rico faz? O rico, ele compra uma passagem de avião, ele vai para os Estados Unidos, ele compra o celular novo lá, compra o MacBook, enfim, traz para o Brasil e não paga imposto. Porque ele tem uma cota de isenção de R$ 1.000. Na verdade, todos nós temos, mas quem que realmente aproveita essa cota de isenção? O rico tem uma cota de isenção, né? Digamos assim, a pessoa que viaja, US$ 1.000 para utilizar. US$ 1.000, né? Isso são quase R$ 6.000 a cotação de hoje. Mas quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo, no AliExpress, vai gastar lá R$ 40, vai ser taxado, né? Então, fica a reflexão aqui que essas consequências de taxar as Big Techs poderiam trazer inflação, poderia trazer um aumento generalizado dos preços. E para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, lembrando que se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Teve uma última atualização do Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, negando, né, ele colocou aqui do lado, ó, uma publicação que ele fez no antigo Twitter, no X, para não deixar dúvida. Não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. Então, saiu os boatos ali, saiu as notícias, né? Eu costumo usar um ditado que diz assim: onde tem fumaça, tem fogo. Então, se saiu as notícias, alguma coisa aconteceu. E aí, agora eles estão negando a informação que isso não é verdade. Bom, também negaram a informação de que seria taxado os produtos da Shein, a blusinha, né, os produtos da China. E todos eles estão sendo taxados também. Então, se de fato é verdade isso ou não, ou é só para tentar apagar um pouco do incêndio, isso aí só o tempo dirá. Mas coloca aí nos comentários qual que é a sua opinião. Você acha que se taxar as Big Techs seria uma boa para o Brasil, ou será que o governo estaria só tentando comprar
uma briga, uma queda de braço, sendo que o outro lado é muito mais forte do que aqui. Coloca aí nos comentários a sua opinião em relação a isso também.